sou a Lu e hoje nós vamos pintar um bolo inglês com uvas e um laço. Mas antes um texto. O Salmo de número 128, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui nós temos o risco que você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br, ou na descrição do vídeo. Você viu que eu já tinha feito o desenho, mas eu achei muito simplesinho, aí resolvi colocar uma porção de uvas aqui junto. Aí onde tinha o prato, onde tinha aqui a fita, eu coloquei uvas, mas na hora de pintar eu faço sumir isso aqui e no teu risco vai certinho, tá? Então não se preocupe. Teu risco tá diferente disso aqui porque tá certinho. Nós vamos pintar começando pelos verdinhos aqui, ó. Vou fazer essas duas folhinhas. Você viu que essa folha eu fiz assim, ó, com dois riscos para lá. Esses dois riscos mostram o lugar que você vai puxar primeiro a sombra. Eu tô trabalhando aqui com verde oliva. Ó, você vai colocar e vai deixar essa ranhura. Depois aqui, porque tá por baixo da uva, então a folha vai ficar um pouquinho mais escura. Aí deixa a ranhura. Eu vou completar com o verde abacate. Você pode usar um verde pistache, você pode usar um verde mais claro que você tenha. Eu quero dar uma tonalidade mais clara na área de luz. Já vou deixando aqui, ó, essas bordinhas bem irregular com esse pincel aqui, porque eu não vou fazer um outro acabamento depois. Eu acho que eu trabalhei muito, eu cobri quase toda a oliva, então eu vou pôr um pouquinho mais. Eu quero deixar um pouquinho mais de sombra. Aí. Eu vou lavar o meu pincel. Eu vou pegar um pouquinho do tijolo. Tijolo você pode substituir facilmente por caramelo. Eu vou colocar uma manchinha de tijolo aqui, ó. Só para dar uma graça. E agora eu vou iluminar com o marfim desse lado onde tem o verde abacate. Não vou misturar muito, vou deixar essa ranhura. Vou pôr um pouquinho do verde abacate aqui também. Eu tô trabalhando com o pincel número 6. Viu que ficou aparecendo algumas pontinhas do tijolo ali? É assim que eu quero mesmo, uma coisinha bem discreta. Olha lá. Posso até deixar essa ranhura aqui ó, mais acentuada, considerando que eu não vou trabalhar mais aqui nem com pincel zero. Eu quero deixar assim meio arranhado, meio rústico. Aí, mais um pouquinho de luz. Pronta a folhinha. Agora nós vamos fazer esse cacho de uvas, porque ele tá por trás dessa fatia, desse bolo e dessa folhinha. Tá por trás de tudo, por isso que a gente vai fazer ele agora. Eu vou usar o pincel número 2, porque a uva a gente pode deixar assim cheia de manchinhas, e é isso que eu quero fazer agora. Eu vou usar a cor uva. E eu vou começar, como eu gosto de frisar, sempre por quem tá atrás. Eu vou preencher com uva, eu já vou preencher mais de uma. E agora eu vou olhando no cacho e escolhendo quem tá por trás. Esta tá por trás, esta aqui também.
eu já vou preencher. Você pode usar violeta, você pode usar o vinho. Se você pegar o teu vinho e colocar um pouquinho de azul marinho, você vai ficar com um vinho mais escuro, que é uva. Eu recomendo sempre que você tenha as cores prontas, porque quando a gente mistura, a gente corre o risco de perder muita tinta. Ó, agora eu vou fazer essa daqui, ó. Tô preenchendo algumas, porque eu só vou iluminar. Você já vai ver como vai ser fácil. Na hora que você estiver preenchendo, faça bem direitinho aqui, ó, a linha da uva bem certinha. Agora eu lavo o pincel, eu vou pegar o branco e vou colocar aqui, ó, não é no meio, é um pouquinho para fora do meio. Eu vou usar o branco e não vou chegar com esse branco ali na borda. Você viu que eu coloquei, ó, não é no centro, é um pouquinho para cima do centro. Sempre pro lado que a uva tá para fora. Ó, eu vou trabalhando assim redondinho. Aqui eu vou pôr menos, porque a uva tá bem por baixo, né? Aqui eu já posso pôr esse tantinho aqui. Vai lidando, não leve até na borda, tá? Termine com esse branco um pouquinho antes. Aqui eu vou lavar o pincel porque ela tá bem escurinha, então eu não quero levar o branco lá de baixo. Esse branco aqui, ele basicamente ele vai quase sumir. Vai ficar ligeiramente claro quando secar. Agora as próximas. Eu posso preencher esta. Aqui eu tenho um espaço que é um fundo, então eu já vou deixar preenchido também. Aí esta aqui ficou espremida, tá vendo? Isso aqui era o risco do prato, ignora. Ó, ela vai ficar espremidinha. Ela tá por cima ali um pedacinho. E aqui ela também tá por cima um pedacinho desse fundo ali, que tem uma outra uva lá atrás. Então a gente faz assim, deixei aquela borda, deixei essa borda para eu não me perder. E agora eu coloco o branco aqui. E agora eu coloco, peguei muito, então vou tirar o excesso. Faço aqui, ó, só nesse pedacinho. Deixo um pouquinho do branco e aqui também, ó, faço bem na linha. E daí eu limpo o meu pincel para dentro. E aqui no centro eu deixo mais clarinho. Aqui eu dei uma apertada, podia abrir um pouquinho mais. Mesmo que ela esteja lá por trás, você tem que perceber a linha dela. Ó, se fechar, vai ser aqui, não aqui como eu tinha colocado. E aqui também, ó, imagine a uva inteira. Então, essa linha vai sair aqui. Mas como ela tá lá por baixo, ela não aparece, só aparece esse pedacinho aqui. Tá, agora eu vou preencher essa aqui. Você viu que quando eu passei a tinta aqui, ó, eu deixei uma fresta bem pequenininha. Aquilo ali vai me ajudar a achar a curvatura certinha da uva. Aqui também, ó, eu posso deixar. Olha, deixei um buraquinho. Depois eu venho com um pouquinho do branco para fazer uma luz ali. Já vou encher essa daqui também. Olha como ela ficou por cima desta aqui, só um pedacinho. Aí eu deixo também ali um buraquinho para eu me lembrar. Assim não corro o risco de perder a forma da uva. Se você tem habilidade já para fazer uva, já está acostumada,
pode encher o cacho inteiro e pode fazer de uma vez, considerando que a gente só está trabalhando com esses 2 tons. Eu posso fazer essa daqui também, ó. Até aqui eu preencho. Aqui eu deixo um buraquinho para eu saber onde tá a linha dela do contorno. Agora, um pouquinho do branco. Mexo com o pincel. Sempre mexe com o pincel assim, ó, arredondando. Não deixa uma coisa comprida. Quando você olha o todo, você não pode ter uma uva com pontas, uma uva meio quadrada. Não existe. A não ser que dentro da caixa ela esteja muito amassada. Mas daí não é bonita. Já fiz ali. Agora eu vou fazer aqui. Lembra de sempre colocar primeiro esse branco. Essa daqui, ela ficou por cima dessa um pedacinho. Aí, agora essa. Aqui ela tá por trás, então eu tenho que vir limpando esse branco, fazendo ele sumir. Pincel sujinho. Ó, já faço a linha. Só que eu não vou deixar aqui, ó, pro lado de dentro, essa linha de branco. Então, eu tenho que desmanchar. Olha aí, já ficou mais redondinho. Agora, esta e esta e esta. Apesar de que essa daqui ficou por cima da folha, eu já vou fazer, porque você já aprendeu a fazer quem tá por trás. Então, eu acho que você não vai ter problema de completar ali o desenho da folha depois. A luz, por mais que o desenho esteja compridinho, porque a uva foi cortada aqui, você trabalhe a área de luz sempre redondinho. Já vou separar aqui. Aqui a luz. Já vou separar também. Você viu que eu nem carreguei o pincel. E aqui, mesma coisa. Aqui eu não vou passar a luz ali. Eu vou passar só aqui, ó. Aqui não precisa porque vai mudar a cor. Essa ficou com um pouquinho branco, vou pôr um pouquinho mais. Pronto, agora eu tenho essa que tá bem escondidinha aqui. Só tem um pedacinho de luz. Então, eu já vou colocar a luz aqui. E não vou colocar mais nada aqui pra dentro. Essa daqui, ela vai estar por cima de todos os lados. Aí, ela fica um pouquinho diferente. Eu vou trabalhar primeiro o contorno dela. Olha só, bem redondinha. Vou quebrar essa linha ali que eu deixei. Se eu deixo ela dessa forma, fica parecendo uma moeda. Então, eu vou fazer uma mancha de branco aqui, ó, pra mostrar que nessa área ela tá mais alta. Só que eu não vou fazer inteirinha. Eu vou fazer essa mancha um pouquinho mais comprida. Eu vou deixar 2 áreas de sombra. Quase engoli a sombra, vou pôr um pouquinho mais de sombra aqui, ó. E agora eu tenho que reforçar o branco novamente. Não são 2 bolinhas, aqui é um pouquinho mais. E aqui é um pouquinho menor. Assim eu faço quando a uva tá em cima de todos os lados. Agora aqui, eu vou esperar secar. Você vai perceber que esse branco ele vai sumir quase todo.
Aí eu vou iluminar de novo e vou colocar aquela cor. Ah, tá faltando uma uva ainda aqui. Vou colocar um pouquinho do azul caribe para fazer aquela névoa que fica em cima da uva. Pronto, já fiz aqui a última uvinha que eu coloquei aqui para cobrir a ponta do prato. Achei que ia ficar demais e agora eu tô achando que vai ficar de menos. Eu tô olhando aqui e tô imaginando se tivesse desse lado, ao invés disso aqui, um cálice com vinho. Acho que ia ficar bonito. Ou um jarro, uma jarra dourada, alguma coisa assim. Dá pra pensar num outro risco usando esse mesmo bolo com esse laço que eu achei maravilhoso. Agora eu vou fazer o prato. Eu vou preencher de branco total. Pronto. Preenchi de branco a parte do prato. Agora eu vou pegar o cinza lunar. Você pode usar um azul inverno, um cinza mesmo. Eu vou fazer uma sombra aqui em cima desse branco. Isso já vai fazer com que o cinza lunar fique um pouquinho mais claro. Ó, aqui é o cabinho do cacho de uvas, né? Então, fazendo uma sombra aqui. Comecei bem forte e venho diluindo. Aqui, ó, embaixo, nesse cantinho aqui do cachinho de uvas também. Vou deixar mais fortinho. Puxando nesse sentido. Aqui embaixo também. Mas eu tô colocando a sombra assim, depois eu limpo pra cá. Então, esse lado aqui, ó, vai ficar maior, aqui menorzinho. Cantinho, vai ficar bem escurinho. Venho limpando o pincel. Aqui embaixo do bolo, só um pouquinho. Aqui também um pouquinho. Agora eu vou pegar um pouquinho só no pincel. Você tá vendo a beiradinha? Aqui, ó, um pouquinho pra dentro. Você vai fazer assim uma linha. Isso vai fazer uma borda no prato. Ó, vou colocando. Vou esfumando. Se ficar forte, você pode voltar com um pouquinho do branco. Aqui você viu que tem uma linha assim? Então, você vai fazer esse esfumado aqui, ó, pra cima. Tipo um V. Porque aqui também, ó, vou ter uma bordinha. Você vai esfumar sempre pra dentro. E aqui pra cima. Agora a gente deixa essa parte e nós vamos fazer a casca do bolo. Para fazer essa casca, eu vou começar aqui, ó, nessa parte de trás que tá um pouquinho mais confusa. Eu vou colocar amarelo ocre. Ó, tô fazendo aqui só umas manchinhas. Eu vou terminar de preencher também fazendo manchinhas, mas preenchendo com o tijolo. Se você tá usando caramelo para fazer, se você usou caramelo lá na folhinha, pode usar caramelo aqui também. Nem vou chegar aqui nesses cantinhos, vou colocar mais aqui nessa parte de fora. Viu que ficaram algumas partezinhas aqui meio amarelinhas? Agora eu vou usar o rústico. E eu vou preencher mesmo aqui dentro. Eu vou fazer aqui, ó, uma sombra. Eu vou colocando essa sombra aqui também, aqui também. Eu vou colocando essa sombra e misturando com as outras cores que já tem embaixo, que ainda estão úmidas. Se estiver seco, é mais difícil fazer isso aqui.
Você vai fazer só o pedacinho enquanto tá molhado. Essa área aqui é para ficar bem escura. Só que você vai evitar passar o rústico em cima do ocre. Você vai colocar o rústico sempre assim, ó, encontrando o tijolo ou o caramelo. Essa areazinha aqui vai preenchida. Aqui também, ó, eu tenho uns galinhos. Eu não vou me lembrar como que eu fiz isso aqui, mas depois eu faço de novo. Você vai ter o teu risco aí para olhar. Eu não tenho aqui, então vou fazer. Ó, tá vendo? Aqui acabou o bolo. Achei que ainda ficou claro aqui, pode ficar um pouquinho mais escuro. Pronto, agora vamos para essa parte do lado de cá, aqui depois do laço. Agora o ocre vai aparecer mais, e ele vai aparecer aqui, ó, mais nessa área, que tá um pouquinho mais sombreada, essa área aqui que tá um pouquinho mais clara, batendo mais luz. Então, eu vou colocar, tô praticamente preenchendo. E tô usando o pincel número 2 sempre. Ó, até aqui é casca. Agora já venho com o tijolo. Vou colocando aqui, sem me preocupar em preencher muito aqui o contorninho. E venho trazendo ele manchadinho pra cima do amarelo ocre. Tá, e agora eu já pego o rústico. Essa área aqui vai ficar escura. Eu venho limpando o pincel e deixando manchinhas mesmo. Aqui, ó, eu coloco a tinta e vou fazendo batidinhas. Eu venho dançando com o pincel. Não é pra ficar só assim, bolinha, tá? Ó, eu arrasto um pouquinho, eu bato o pincel e dou uma arrastada. Aqui embaixo mais escuro. Cantinho mais escuro. Você viu que aqui, ó, eu fiz uma coisa assim mais reta. E pra baixo um pouquinho mais escuro. Vou deixar isso daqui. É a parte de cima que faz uma esquina aqui. Aqui eu venho com algumas pinceladinhas de rústico. Aqui também. Ali, mas vou deixar um pouquinho mais claro. Vou deixar a linha ali com tijolo para separar um pouquinho melhor das uvas. Ele tem um açúcar polvilhado em cima, mas eu vou deixar isso para depois de seco. Agora eu vou preencher toda essa área aqui do miolo com marfim. E já vou preencher o miolo da fatia também. Pronto, já preenchi. Agora, primeiro eu vou pegar o branco. E eu vou fazer... Você viu que eu marquei aqui uma porção de lugares onde tem as frutas? Mas nos intervalos, eu vou deixar assim um pouco mais branquinho. Você já viu que esse bolo foi feito com ovos de galinha caipira, né? Porque a massa tá tão amarelinha. Ó, vou manchando, literalmente manchando. Sem passar por cima dessas manchinhas ali, dessas bolinhas. Mas sem preencher também, eu só tô colocando a tinta e dando uma espalhadinha. Já vou fazer aqui. A fatia tá na frente da parte, dessa outra parte, então vou deixar aqui mais clarinho. Já. Vou
chega de manchinhas de branco. Lavo meu pincel. Agora eu vou começar com o ocre, amarelo ocre. Primeiro eu vou colocar um pouco de tinta aqui, ó, nessa beiradinha. Mas não é para fazer uma coisa lisinha. Você vai colocando aqui, ó, essa parte tá por trás dessa. Então, como eu coloquei branco aqui, agora eu vou colocar o ocre aqui atrás. Não muito, tá? Um pouquinho só. Aqui embaixo eu vou colocar um pouquinho mais. Até aqui, ó, na beiradinha, onde eu terminei com o marfim ali, eu posso fazer também. E algumas manchinhas dessa. Não precisa colocar em todas. Pode dar umas batidinhas. Pronto, aqui na beiradinha. Vou deixar mais essa daqui. Mais uma aqui. Aqui eu vou pôr nesse contorno aqui de baixo. Nessa parte aqui, um pouquinho só. Algumas manchinhas. Agora, segunda cor, tijolo. Em cima destas manchinhas, você vai fazer uma sujeirinha com tijolo. Aqui na borda também. O tijolo é menos. Algumas eu vou deixar assim um pouquinho mais com tijolo, porque é onde tem a uva passa. Aí ele fica escurinho, que a gente vai usar o rústico. Então eu preciso de uma base para colocar o escuro, por isso que eu tô preenchendo um pouquinho mais. Aqui vou deixar uma mancha maior. Isso, aí só dá uma sujadinha. Vou fazer a mesma coisa aqui. Pronto. Agora a última cor, o rústico, que vai ser um pouquinho menos. Sempre coloque o rústico sobre o tijolo. Mas não precisa preencher toda a manchinha. Você coloca assim, ó, um pouquinho. Até aqui embaixo, você não precisa fazer um contorno total. Você pode ir colocando manchinhas e deixar assim alguma parte sem fazer uma linha. O importante é que você trabalhe ele inteiro assim, só dando apertadinhas. Agora eu vou fazer aqui, ó, no contorno um pouquinho também. Esse vai ficar na parte de trás. Também manchinhas, não é pra fazer linha, tá? Agora eu vou pintar ali a fatia do mesmo jeito que eu mostrei pra você que eu pintei esse daqui. Pronto, aqui eu não vou mexer mais. Olha só como ficou. O importante é que você deixe essa área aqui clarinha, essa área aqui atrás escura, para separar um do outro. E aqui, ó, esse cantinho também deixa mais clarinho. Eu usei aqui o ocre e aqui atrás coloquei o tijolo com um pouquinho do rústico, para separar bem um do outro. O teu vai ficar igual ao meu? Não. O importante é que tenha manchinhas e vai ficar bonito também. Nem eu mesma conseguiria fazer o outro exatamente igual, considerando que isso aqui é uma coisa bem aleatória, você só vai apertando o pincel. Na sequência, eu quero fazer as duas folhinhas verdes e vou pintar também o outro cacho de uvas que tá do lado
pra gente voltar para fazer o laço. Olha como ficou o cachinho de uvas, a primeira parte. Você pode começar aqui, ó, da direita para a esquerda. Eu fui colocando uma por baixo da outra, até por último aqui que tá por cima de todo mundo. Agora nós vamos pro laço. E tenho um detalhe no laço que eu vou marcar aqui para você com amarelo ouro. Estou marcando umas faixas aqui do laço que você não vai preencher com vermelho. Essa parte aqui a gente vai fazer em dourado, tá? O restante do laço, inclusive essa parte aqui, que é aquela parte que tá abraçando o bolo, eu vou preencher todinho com vermelho. Deixa eu ver o vermelho, vermelho escarlate. Já preenchi tudo de vermelho. Agora eu vou usar o rústico para fazer as sombras. Primeiro aqui, ó, dentro dessa dobra, vai ficar bem escuro. Só vai aparecer aqui uma beiradinha do vermelho escarlate. Aí aqui, em volta do nozinho, vai ficar bem escuro. Eu tenho um risco aqui, ó. Eu vou escurecer aqui, ó, um pouquinho para trás. Passei a tinta bem em cima dele. E aqui eu só faço isso aqui, ó. Não precisa juntar. Aqui vem sumindo essa ponta. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui, ó. Agora, eu venho nesse pedaço aqui que tá por baixo e também vai ficar escuro. Só que aqui não fica tão escuro quanto aquele de lá. Eu vou deixar um pouco mais do vermelho aparecendo. Agora, essa parte aqui, que é a perna do laço. Eu começo aqui no cantinho. E eu tenho um risco aqui. Esse risco, ele vai sumindo. E depois aqui nessa parte, ó. Essa parte fundinha. Vem sumindo. Agora, aqui a outra perna. Aqui fica escurinho. Um pouco aqui na pontinha. E agora aqui, ó, eu tenho essa entrada. Daqui pra lá fica escurinho. Essa parte aqui, ela fica toda franzida. Então, eu vou colocar aqui, ó, bem no meio, assim, uma sombra. Agora, antes que seque, eu vou usar o verde. O mesmo verde que a gente usou na folha, o verde abacate, e vou fazer com esse pincel mesmo. Assim, ó, peguei tinta, pego tinta só de um lado, ponho essa tinta pra cima. E agora a gente vai fazer algumas linhas. Aqui, ó, nessa, você dá mais ou menos 1 centímetro e faz uma linha. Você viu que quando começa, sai mais tinta. Ó, uma segunda linha. Aqui já tem bem pouca tinta. Esse verde, ele vai escurecer aqui nesse vermelho ainda. Agora, eu vou dar mais ou menos mais 1 centímetro e vou fazer mais 2 linhas. Essas linhas, elas vão pegar aqui, ó, nessa área que tá o vermelho mais puro, elas vão ficar um pouquinho mais fortes. Aqui seria uma curva. Depois aqui um pouquinho também, ó, mais ou menos 1 centímetro. E mais um pedacinho.
Esse laço tá muito natalino. Ai, mas eu amo laço vermelho, então tem que fazer vermelho. Aqui eu posso pôr uma manchinha assim, ó, de verde, saiu grossa, que eu peguei a tinta do outro lado do pincel, sujei o outro lado, mas não faz mal, vou deixar. Mais um pouquinho. Agora, aqui nessa parte, eu vou começar aqui, ó. Eu venho colocando o vermelho, seguindo essa curvatura. Mais uma. Quando chega aqui, para. Aí, teríamos aqui uma outra, só que tá dobrado. Então, ela vai sair por aqui assim. E aqui, ó, tem que fechar. A segunda, ó. Aqui também tem que fechar, porque aqui a gente tem a beirada do outro lado. Aí, mais 1 centímetro. Fechou ali também, mais um pedacinho aqui só. Nessa parte aqui, eu posso pôr uma linha aqui, ó. A outra quase não vai aparecer, então vou deixar assim meio pontilhadinha. E esse aqui, eu começo aqui, ó, seguindo a linha do amarelo. Mais uma pertinho. Depois eu dou um espaço de mais ou menos 1 centímetro. E aqui eu vou ter a outra. Nesse escuro nem adianta pôr, porque ele não vai aparecer. E aqui seria mais uma. Agora eu vou usar o pincel zero e o marfim. E vou fazer nos intervalos, bem fraquinho, uma linha com marfim. Não precisa ser uma linha inteira. Você viu que ela vai ficando assim meio... Ela vai sumindo. Só aqui, ó, no meinho. E sem tirar de uma ponta, ele vai até a outra, tá? Começa assim pelo meio, a tinta vai acabando. Aí você começa mais para baixo, a tinta vai acabando. Em áreas de sombra assim profundas, evita colocar. Agora eu vou colocar amarelo aqui nessas bordas. Amarelo ouro, pincel número 2. Eu vou usar o vermelho para fazer a sombra aqui dessa parte amarela, desse dourado. Ó, passo a linha, daí puxo assim um pouquinho pelo meio. Aqui eu vou começar bem vermelhinho, vou fazer a curva pelo meio. Aqui eu não passei. Aqui tá pequenininho, mas eu vou fazer a mesma coisa, ó. Continuo ali e cresço um pouquinho pelo meio. Aqui nem vou colocar nada de vermelho. Talvez aqui, ó, uma pinceladinha. Nesse grandão aqui também, ó, venho aqui reto, cresço pelo meio. Aí aqui também. Esse eu tenho que separar aqui. Depois eu vou colocar na pontinha, crescendo pelo meio. Esse daqui também, aqui vai ficar bem escurinho. Eu vou crescer pelo meio, não vou pôr aqui não, senão ele vai sumir. Esse daqui, você viu que aqui tem um gordinho, aqui tem um gordinho. Então, vou pôr bem aqui no meio, vou colocar aqui no final um pouquinho e vou colocar aqui um pouquinho pelo meio. Ó, esse eu vou passar aqui mais pra cima e venho sumindo. Lavo meu pincel. Agora eu vou usar o branco. Vou começar nesse daqui, ó, nessa área maior. Eu vou pôr o branco, vou deixar bem branquinho. Vou puxando pro lado. Vai ficar um brilho aqui.
como a tinta tá úmida, ele vai sumir um pouquinho. Depois eu tenho que voltar e realçar esse branco. Aqui, ó, uma pincelada. Aqui, bem nessa área, na área que tá mais alta. Ó, coloco no meio, daí eu puxo nos dois lados. Aqui também, coloco no meio e puxo dos dois lados. Depois aqui, vou pôr um pouquinho aqui nessa pontinha e depois aqui. Quando secar, a gente vai ter que voltar e pôr mais um pouquinho. Já vou mostrar essa parte aqui, ó, por exemplo. Essa parte aqui, depois eu vou pôr mais um pouquinho do branco aqui e eu vou dar uma puxadinha com o pincel 0. Nessa área aqui mais clara. Aumentou o brilho, tá vendo? Aqui, ó, coloco mais um pouquinho e dou uma puxadinha pela beirada. Não chega até o final. Você vai colocar mais aqui nessa área onde tem o amarelo ouro, onde você ainda tá enxergando o amarelo ouro. Só porque com o pincel maior é difícil colocar isso aqui. Ó, viu? Olha como realça. E eu vou fazer isso ali depois, porque agora tá muito molhado. Se eu coloco, eu vou ter que repetir. Já terminei os branquinhos. Agora eu vou fazer uma luz com esse vermelho, que é o vermelho fluorescente. Não vou preencher inteiro, tá? É só assim, ó, algum detalhe. Essa área aqui é uma área mais escura, então não vou colocar muito. Aqui pode ficar bem clarinho. Outro detalhe, eu não tô pintando o laço de novo. Eu coloco a tinta e dou uma trabalhada com o pincel. E mais, essa tinta na área de sombra não, tá? Só na área de luz mesmo. Ela dá um realce muito grande. Eu gosto de trabalhar com ela. É só mesmo uns toques de brilho. O trabalho está bem sequinho. Eu dei uma parada e eu vou aproveitar agora. Eu vou borrifar um pouco de água, só para umedecer aqui, ó, toda a volta. E eu vou aproveitar e vou fazer o fundo, um primeiro fundo. E eu quero usar o marfim. Pratinho, pincel Pitua. Você pode fazer com qualquer pincel que você tenha. Um pincel de preferência grande, que tenha cerdas, que não seja paradinho. E eu vou fazer com esse marfim toda a volta do trabalho. Você viu que ele fica bem delicado. Aqui eu já vou sumindo com a tinta. Sempre que eu carrego, eu não pego aquela porção de tinta e coloco ali. Não, tira o excesso primeiro. Eu fiz aqui, ó, uma linha que define a área de fundo e a área de mesa. Eu vou trabalhar inteiro com o marfim, tanto a mesa quanto a área do fundo da parede. Não é preencher, porque a gente colocou água, então não precisa pegar aquela pincelada forte, deixar o tecido duro com muita tinta. E aqui no final você vai sumindo. Aqui embaixo também. Eu vou fazer toda a volta e já volto te mostrar pra gente continuar. Pronto, já fiz o fundo amarelinho. Olha que eu deixei assim, ó, mais ou menos quadrado. Mas aqui ficou bem suave. E agora eu vou usar o cinza. Não é o cinza lunar, tá? O cinza lunar, ele tem um pouquinho do azul. Esse daqui é só cinza.
E eu vou colocar aqui embaixo uma sombra, embaixo do prato, e aqui, ó, do bolo, aqui da uva. Você viu que com uma pinceladinha só, já tô colocando aqui, ó, em toda a área. Agora eu vou colocar aqui em cima, eu fiz uma linha aqui, da linha pra cima. Eu tô trabalhando, puxando assim, tipo varrendo. Se você tiver um stencil interessante aqui para fazer o fundo, pode usar, tá? Eu tô mostrando assim, porque tem muita gente que, quando eu mostro com stencil, fica doido querendo que tem que ter o stencil. Não, não tem que ter. Às vezes eu dou é só uma sugestão. Você pode fazer sem, você pode fazer com outro. É por isso que eu evito colocar. Eu gosto bastante de fazer finalização com stencil, mas eu evito colocar, porque senão vou deixar o pessoal com vontade. Aqui, ó, venho terminando. Não vou deixar comprido aqui também. Vou deixando assim meio... Aqui não vou deixar comprido. Aqui eu venho terminando, ó. Vai diminuindo. Pro lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Pronto. Já fiz aqui. Peguei um pincel menor, o número 10, para acertar a linha aqui embaixo, para colocar os cantinhos bem escurinhos, sem invadir a figura. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, nesse cantinho também. Vou sumindo, antes de chegar lá em cima eu paro. Um pouquinho aqui. Agora eu vou colocar aqui, ó, desse lado. É bem pouco. Você usa o pincel para fazer a linha. Aí você vem limpando, sumindo. Essa parte aqui, ó, do prato, ela tá bem sequinha. Então, nós vamos fazer a finalização. Eu vou usar um pouquinho do branco para dar mais uma iluminada. Aí seria quase uma luz seca, ó. Tira o excesso. Ó, eu vou empurrar um pouquinho essa sombra. Você já vai ver aqui, ó. Não tire toda a sombra, tá? É só para dar uma empurradinha. Vai suavizar um pouco. Nos cantinhos, assim, não chegue com esse branco, tá? Tem que preservar bem escurinho. Olha aqui que já tá mais iluminado e aqui que ainda não tá. Dá diferença. Agora eu vou passar o amarelo, essa beiradinha aqui é dourada também. Então eu vou passar o amarelo ouro. Eu vou usar um pincelzinho pequeno, porque é só uma vista dourada. É esse espaço branco aqui que a gente preservou. Tô usando um pincelzinho número 2. Agora eu vou usar o tijolo para fazer aquele toque, para parecer dourado. Ó, coloquei aqui pra cima, aqui eu não coloquei. Aqui eu vou iluminar, velho. Pronto, só isso, não vou passar a linha inteira. Porque agora, com o branco aqui, ó, eu vou dar uns toques de luz. Não leve o branco em cima do tijolo. Aqui na esquina. Você viu que ele pode ficar assim meio repicadinho? Não é preciso ficar uma linha contínua, certinha.
a área aqui que eu preservei, que eu não coloquei o tijolo, daí eu coloco um pouquinho, mais um pontinho aqui, mais um pontinho ali e já chega. Aqui também acho que tem um amarelinho puro, posso pôr um toque de branco. Um pouquinho do cinza. Só para deixar aqui, ó, essa linha mais fortinha, pra gente ver ali que tem uma quebra. Um pouquinho do cinza aqui. Um pouquinho do cinza, não é o lunar, agora é só o cinza. E agora nós vamos fazer o acabamento das uvas. Agora eu tô com o pincel número 4 e o azul Caribe. Vou colocar um pouquinho aqui no pratinho. Você viu que aqui eu tenho uma área de iluminada com branco. Eu vou colocar aqui, ó, assim, um pouquinho e ali em cima mais um pouquinho. Ó, em todas elas eu vou pôr mais ou menos no mesmo espaço. Essa tá embaixo, vai levar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Ó, na parte de baixo e do outro lado. Na parte de baixo e do outro lado. Essa daqui eu não vou colocar em cima do branco. Eu vou colocar aqui, ó, em cima daquela área mais escura. E é sempre esse movimento aqui, ó. E depois assim. Não deixe reto de jeito nenhum, porque daí a uva não vai ficar redonda. Se você deixar uma linha reta aqui, se colocar assim uma sombra reta, ela não vai ficar com esse ar redondinho. Então, é esse movimento que eu vou fazer em todas elas. Evita colocar esse azulzinho em cima do branquinho. Você vai trabalhar só na área onde tem uva. E não tô fazendo linha de acabamento, tá? Tô fazendo só uma sujeirinha. Vou fazer isso em todas elas. Agora com o branco, pincel número 4, coloco no pratinho e assim, sujo o pincel e eu venho aqui, ó, no meio. O legal é que você não precisa apertar o pincel, você coloca ele de leve e vai crescendo. Deixa aquela área de luz que você já tinha ali, aquele branco, um pouco mais acentuado. E como agora tá seco, vai ficar assim. Aqui eu tenho duas, ó. Presta atenção, porque essa uva ela tá por cima de tudo. Então são duas áreas. Pouquíssima tinta no pincel, coloca no centro e vai girando o pincel, crescendo. Nisso a tinta vai saindo do pincel. Mas é bem levezinho. Olha como já iluminou essa daqui e ali ainda não. O interessante é que você pode passar um pouquinho do branco em cima do azul. Mesmo assim, o azul vai ficar aparecendo. Aqui menorzinho, porque tá lá de fundo. Olha, uma pincelada. Eu não usei nem a metade ainda. Pra você ver o tão pouco eu carrego o pincel. Se a sua uva de baixo estiver bem sequinha, é o que tá acontecendo aqui, e você colocar branco demais, você pode pegar um outro pincel úmido, passar ali, pegar o paninho, carimba em cima, que você tira o excesso do branco. Mas se for com cuidado, não tem perigo. Olha lá, agora eu vou fazer com esse pincel mesmo. Se você tem medo, use um pincel zero. Eu vou pegar um pouquinho e vou dar assim, ó, uma pinceladinha. Não tô apertando, eu tô puxando o pincel. Sempre na mesma posição. Uma pinceladinha, que dali ficou grande. Ó, agora eu pego mais um pouquinho. Aqui eu tenho duas, ó, vou pôr mais uma aqui.
Põe mais um pontinho aqui. Se você tem medo, pode fazer com pincel 0, só que você não vai conseguir aquele efeito ali. Eu gosto de colocar assim um pouquinho de brilho, sempre quando uma tá por cima da outra. Isso ajuda a fazer a definição. E não deixa aquela coisa assim muito certinha. Ó, colocando mais um pontinho de brilho. Você pode colocar 3 brilhos, 4 brilhos. Cada uva tá recebendo luz de forma diferente. Lembrando que a luz tá vindo de cima. Aqui ficou reto, tá vendo? Tem que arrumar. Eu vou pôr mais 2 pontinhos aqui, vou crescer esse aqui outra vez. Agora eu vou pôr outro ponto. Só porque o meu ficou meio tortinho. Pinceladinhas. A uva, você constrói ela de pouquinho. Pronto, acho que já enfeitei aqui demais. Agora eu vou te mostrar o outro lado aqui, que eu já fiz. Olha aqui, esse daqui eu já terminei. E eu vou fazer agora esse cabinho aqui. Lembra que eu disse que eu não ia me lembrar? Uma puxadinha. Quero iluminar com o marfim. Aqui, ó, vou fazer o corte. Aí vou colocar um pouquinho do marfim assim no lado de cima. Tô pegando nada de tinta. Ó. De pinceladinha também, não foi liso. E agora eu vou fazer alguns risquinhos, que o cacho de uvas ele tem uma porção de cabinhos aqui, né? Assim. E vou iluminar, porque senão eles não vão aparecer. Aí, todos estão por trás. Essa folha tem um cabinho aqui, ó, que sai daqui e vem pra cá. Chega aqui no tronquinho. Já que eu fiz esse meio nessa, eu vou fazer nas outras também. Ó, vou puxar aqui uns risquinhos. E agora nós vamos... Ah, aqui na beiradinha também a gente pode colocar um pouquinho de luz. Onde tiver escuro, esse marfinzinho aqui é muito legal. Ó, pronto. Agora nós vamos para o outro lado fazer um acabamento na folha. Já que eu fiz aqui, gostei, vamos fazer lá também. Aqui já fiz. Agora eu vou fazer nesta e nesta. E um detalhe, eu vou usar o sépia e o 0 para preencher essas gavinhas aqui. Trabalho concluído. Esse risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou na descrição do vídeo. Para todos que me apoiam financeiramente, muito obrigado. E agora vamos ver para quem que eu vou mandar um beijinho especial hoje. Essa é minha aluna virtual Terezinha, que mora na Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Professora de profissão que adora pintar nos momentos de folga. Tem aprendido muito com o canal Sonalu Pinturas, ela diz, o qual vem seguindo já faz um bom tempo. Terezinha, estou aguardando sua visita. Um grande beijo para você.